Virem seus sapatos de cabeça para baixo e deem uma batidinha antes de calçar, porque hoje a gente vai falar de um filme sobre aranhas chamado Infestação. Terror francês que teve passagens por mostras paralelas do Festival de Veneza, Festival do Rio, ele também foi exibido, e que teve um aporte na produção da Netflix na França. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar, se você não me conhece, eu sou o Messias Adriano e eu lhe peço para você se inscrever no canal, se você já não for inscrito, e deixar o like, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então se inscreve e clica no like. Bora para a sinopse e crítica. Na trama, o jovem Caleb gosta de colecionar répteis no quarto, até que um dia levam uma aranha exótica para o local e o animal acaba escapando e se reproduzindo muito rapidamente, o que faz com que o local seja isolado pela polícia, todo o prédio seja isolado pela polícia para evitar mais contaminação, e faz com que os moradores desse prédio acabem ficando presos, confinados, sem ter para onde ir naquele local, junto com os animais peçonhentos. E falando neles, o primeiro ponto a destacar é como o filme retrata muito bem fisicamente esses animais. Isso ocorre com as figuras reais, com os bichos que o Caleb coleciona no quarto, que o filme faz questão de nos mostrar em planos detalhes, ou seja, como se fosse um zoom bem próximo daqueles animais se movendo, e aí se une ao som desse movimento dos animais que se espalha por toda a sala, tanto como dos animais que não existem, que são feitos em computação gráfica, nesse caso, as aranhas. A verossimilhança aqui colabora para a construção do medo, porque em nenhum momento a gente duvida que aqueles bichos estão realmente ali, ou somos retirados da ilusão do filme por algo graficamente mal feito. Nas aranhas pequenas e nas maiores, nas que estão escondidas nas sombras e nas que aparecem em ambientes mais claros, todas passam a sensação de textura, peso e toques reais. Não à toa o filme foi indicado nessa categoria ao César, ao Oscar francês, nessa categoria de efeitos visuais. O Caleb mora com a irmã num apartamento que é pequeno e velho, num prédio cheio de gente, meio bagunçado, que a luz do corredor às vezes não funciona e que a limpeza não é lá essas coisas. Aliás, o fato de o filme se passar quase em sua totalidade em uma única locação, a do prédio, colabora não só para o baixo orçamento do filme, mas também para a sensação de claustrofobia e incômodo que o filme quer passar naqueles corredores pequenos, apertados, escuros e úmidos. Então, no início, o filme trabalha bem com esses aspectos visuais e sonoros, inclusive na trilha sonora, que na introdução ela mostra um rap com a batida normal ali do rap, mas com um piano tenso, meio claustrofóbico, nessa introdução que mostra a aranha sendo transportada do deserto onde ela foi capturada até a cidade francesa onde o filme se passa. Quando Infestação se propõe a ser simples, ele funciona. A gente tem uma ótima cena envolvendo aranhas e o espelho do banheiro, que acaba se desenrolando numa pequena caçada naquele ambiente apertado, onde existem muitas pessoas gritando e uma delas caçando o animal para matá-lo. Os cortes rápidos colaboram para a escalada dessa angústia, sendo bastante eficientes também algumas regras que o filme estabelece no desenvolvimento de algumas cenas, como o fato de as aranhas serem sensíveis à luz e o filme dar na mão dos personagens uma lanterna, mas uma lanterna que só funciona quando ela é dada corda, quando ela tem que ter aquele movimento físico. Então é divertida a dinâmica dos personagens terem que fugir em um momento em um corredor escuro e de vez em quando terem que se virar para apontar a lanterna para trás e as aranhas pararem de persegui-los. Enquanto estava trabalhando com a aflição de termos animais escondidos, quase nunca aparecendo, mas ainda assim aterrorizando esse grupo de pessoas, o filme ia bem. Acontece que o que estava sendo um bom uso desses aspectos típicos do gênero horror acaba não dando nada certo do meio para o fim. Isso porque o filme parece querer se transformar em algo maior, em maiores, mas nunca alcançadas tensões, como colocar os personagens para atravessar corredores empestados dos animais, das teias de aranhas, algo que se repete algumas vezes durante o filme. Assim como as baratas, pior do que ver uma aranha no seu quarto é não ver mais essa aranha no seu quarto porque ela se escondeu. E aqui, a partir do momento que o diretor coloca um batalhão de aranhas perseguindo aquelas pessoas por corredores, com a câmera tremendo, muita fumaça, luzes piscando, num estilo Michael Bay de cinema de ação, o filme se perde. Mas onde o filme derrapa, patina e perde qualquer tipo de envolvimento com a trama é na tentativa de ligação emocional entre os personagens do filme. O protagonista Caleb, ele tem 3 laços que
tentam ser desenvolvidos na trama. O da mãe, já falecida, o da irmã e o do melhor amigo. Nenhuma dessas ligações dá certo, mas eles parecem querer insistir, principalmente no terço final do filme, em focar nisso. E não funciona por conta da base mal feita lá no início do filme entre aqueles personagens. E aí fica parecendo que o filme quer tirar algo de emocionante no final, mas baseado em relações mal construídas entre os personagens, numa construção que foi mal feita. Uma construção, inclusive, que faz com que o protagonista se torne um personagem chato por ser histriônico, como se ele só soubesse gritar. Ele grita com a irmã, ele grita com os amigos e ele grita com os policiais. Das 3 ligações mais fortes que o filme constrói ao redor do protagonista, a da mãe morta, a da irmã com a qual ele não se dá muito bem e a do melhor amigo com o qual ele não fala há muito tempo e que aparentemente existe uma mágoa rolando entre os dois, nenhuma dessas 3 é desenvolvida de maneira minimamente satisfatória durante o filme. Consequentemente, o que é que acontece se uma dessas 5 pessoas que a gente acompanha durante o filme morrer? Não tô nem aí, não acontece nada, eu não me envolvi emocionalmente com aquelas pessoas, assim como seria como a morte de qualquer pessoa daquele prédio. Aliás, talvez eu tenha me importado mais com uma vizinha que aparece rapidamente, que tá de mudança e que o Caleb apresenteia, do que com qualquer dessas 5 pessoas que a gente acompanha. Talvez porque essa senhora, que aparece pouco, mas quando aparece ela consegue deixar algo de subentendido na relação entre ela e o protagonista. Ou seja, de novo, esse é mais o exemplo de que o filme provavelmente seria muito melhor sucedido se ele trabalhasse com o pouco em vez do muito, o que talvez significasse descartar algumas dessas relações que o roteiro decidiu colocar na trama e talvez trabalhar pelo menos uma de forma mais satisfatória. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou do filme Infestação ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!